Bem, pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que hora você está ouvindo, se é boa madrugada, né? Mas a gente está aqui com mais um JetCast e estamos aqui com alguém não menos importante, ele, pastor Lucas Pacheco, aqui do lado, que você já conhece, está sempre aí conosco. E uma pessoa muito especial, que eu até achei bonito aqui essa introdução, e vou ler. Eishla, cantora com mais de 1,5 milhões de cópias vendidas e com indicações ao Prêmio Grammy Latino. O Prêmio Grammy Latino é uma premiação internacional organizada pela Academia Latina da Gravação, que celebra a excelência na música latina. Nada menos que ela, Eishla, um nome único, né, pastora? Eu fui a primeira, porque meu pai inventou meu nome. Eu acho tão engraçado as pessoas me perguntarem qual é o significado. Eu falo, gente, o que eu quiser dar, abençoada, próspera... Aquela que vai ampliar suas fronteiras, aquela que vai ser, que vai vencer, única, que vai superar. Especial. Porque meu pai inventou, ele tirou o nome da minha prima, que era Ergila, que era de uma revista francesa que a minha tia deu para ela, e ele trocou as letras porque ele gostou. Trocou e me deu esse nome que eu tive que soletrar toda a minha vida. Nossa. E quando eu tive filhos, eu falei, nunca vou ter filhos com nomes diferentes. Vou colocar nomes comuns. Nome normal. Não. Mas hoje o Brasil, até mesmo fora do Brasil, ele conhece, né, pastor? E fala Eishla certinho, né? Agora já diz. Legal, você realmente tornou... O nome era único e a senhora, com a sua história de vida, conseguiu tornar esse nome único aí, em todo lugar que vai, né? Pastora, sabe, assim, analisando um pouquinho da tua vida, né? Tudo que a senhora passou, as canções, né? Eu acho assim que se alguém escutar as suas músicas sem ouvir a sua história primeiro, às vezes não consegue entender. Quando escuta a sua história e depois escuta as suas canções, aquilo é muito impactante, né? Eu não sabia disso, né? Até o Felipe estava comentando comigo ontem, aquela nada pode calar um adorador, né? Uhum. E aí você mais ou menos ontem comentou sobre ela, essa que eu não podia cantar. E o Felipe te falou que ela perdeu a voz, Sim. Né? E você falou, nada pode calar um adorador. Então, eu acho que a chave da sua vida, na minha perspectiva, você deve ter as suas, né? Uhum. É que eu vejo uma mulher, como diz o Bolsonaro, né? Imparável, né? Que não tem... ninguém segura, sabe? Não é aqui que eu vou me afundar, não é aqui que eu vou, né? Mesmo tendo muitas razões para desistir, às vezes muito maiores do que muita gente aí que tá desistindo, a senhora nunca se entregou, não entregou os pontos, né? Mas como é que é isso? O pensamento passava na cabeça, chegou o dia, teve um dia específico, assim, não, aqui eu já vou pendurar a minha carteira aqui, ou isso nunca passou pela cabeça? Muitas vezes passou, pastor, muitas vezes passou pela minha cabeça. Na verdade, eu nunca quis essa posição, eu nunca quis estar onde eu estou hoje, eu nunca sonhei ser uma cantora, ser uma pregadora da palavra de Deus, eu queria ser advogada, eu queria estudar, eu queria estar num escritório, estar numa clínica atendendo pessoas, ser psicóloga, eram duas opções que eu tinha. Mas com 15 anos eu já entrei num grupo musical, que na época era de bastante relevância, o Grupo Altos Louvores, e ali foi a minha escola. Eu entrei, na verdade, nesse grupo para fugir do meu pai, que ele queria me gravar como cantora solo. E aí foi a minha outra opção. Ou você grava como cantora solo, você entra no Altos Louvores. E eu, como filha obediente, falei, tá bom, eu vou entrar no Grupo Altos Louvores pro meu pai me deixar em paz com esse negócio de ser cantora, porque eu odeio cantar sozinha. Eu tinha muita vergonha de estar diante das pessoas, diante de um público. Definitivamente não era uma oração que eu fazia, Senhor, faz de mim uma adoradora cantora que grave discos. Minha mãe já era cantora, ela tinha discos gravados. E eu não queria essa vida para mim. Mas a gente não escolhe, é Deus que escolhe a gente. E quando Deus escolhe a gente, Ele nos molda para isso. Então eu tive toda uma preparação na minha vida para suportar o que eu suporto, que está longe de ser uma vida de glamour. Muitas pessoas confundem. Elas acham que pelo fato da gente estar viajando o Brasil inteiro, a gente está turistando, conhecendo o Brasil inteiro. É claro que pode acontecer de você ter uma oportunidade de conhecer um lugar de uma forma mais detalhada, mas no geral, o nosso trajeto é aeroporto, hotel, igreja, o evento que a gente vai realizar. Eu nem costumo misturar turismo com viagens de ministério, porque não dá certo. A gente tem que estar o tempo todo muito vigilante. E no decorrer da minha vida,
Para começar, você perguntou assim, já pensou em desistir? Desde o começo. Desde o começo eu dizia, é por um tempo. Isso aqui não é para sempre. Até que eu me casei, entrei numa carreira solo, senti paz, já estava preparada para aquilo ali. Pelo menos eu já tinha vencido o público, já tinha vencido aquela vergonha de estar diante das pessoas. E quando eu me casei, que eu tive o primeiro filho e o segundo, um atrás do outro, ali então eu entrei em crise. Ele ficar em casa. Eu pensei, eu não posso largar meus filhos em casa para viajar, mas de jeito nenhum. E não foi a direção que eu tive de Deus. O Senhor providenciou tudo, providenciou pessoas para me ajudarem, pessoas de confiança que pudessem ficar na minha casa com os meus filhos enquanto eu viajava, os meus pais. Nós nos adaptamos para isso. E o ministério fluiu, e nesse período meu marido foi consagrado a pastor também, entrou de cabeça nesse chamado, que também era algo que ele relutava muito. Ele vem de uma história, filho de pastores, numa casa de 11 filhos, ele era o 10º. E o mais bonito, né, que eu falo. E ele não queria ser pastor. A senhora fala mais bonito e mais sortuda? Mais sortuda, é o que orou muito. E nós temos toda uma história. Eu escrevi um livro sobre isso, que é uma história de amor e perseverança, que conta toda essa trajetória que eu tive com o Odilon. Ele foi viciado em drogas durante 11 anos. E foi muito difícil. E quando nós nos casamos, ele também teve uma grande recaída que trouxe muito sofrimento para nós no início do casamento. Então, depois que ele foi liberto, que ele, seguiu a vida, ele disse, mesmo assim, eu não quero ser pastor, isso não é para mim. Eu quero seguir outro caminho, porque ele já tinha um registro de que o pastor sofre muito, o pastor é muito atacado, é muito caluniado. Ok, é verdade. Mas se Deus tem um chamado para você pastoral, e você está na presença do Senhor e disse, eis-me aqui, Senhor, toma a minha vida, você entrega a vida a Cristo, a vida não é sua. Isso é verdade. É uma vida de renúncia. Mas ainda hoje, né, pastor, se fala o nome, se fala essa palavra, pastor, sim, no ditado popular, o que a pessoa pensa, né? Aí tá o empresário rompendo, comprando um carro novo, tal, sonegando, traindo a esposa com a secretária, não sei o quê, mas aí todo mundo aplaude, ó, o sonegador aí, o cara passando, né? E aí o pastor, ele sempre é o perseguido. O perseguido, né? Mas porque ele participa das aflições de Cristo, né? E Jesus falou, se perseguiram a mim, caluniaram a mim, vão fazer o mesmo com vocês. Vão fazer o mesmo com vocês, né? E o Odilon, ele precisou adquirir maturidade para aceitar esse chamado. Chegou um momento que ele não teve mais como dizer não e aceitou. E olha, que pastorzão, hein? Ele é uma bênção. Hoje ele é o meu pastor, né? Hoje ele é o meu pastor. Já me deu muito trabalho, já orei muito por esse homem. Mas hoje ele é o meu amigo, meu melhor amigo, meu amor da minha vida. E a gente vive uma vida de muita dificuldade, superação e batalha, mas de muita vitória. Vitória mesmo, vitórias que nós não daríamos conta sem Deus na nossa vida. E se não fosse esse chamado tão visível, perceptível, que o Senhor tem para nós desde antes de nos casarmos. O Senhor já havia nos dito, vocês vão ser muito usados por mim no Brasil e no mundo inteiro. E é isso que tem acontecido. Só que Deus, ele conta uma história para nós, ele nos dá um vislumbre do que nós viveremos, mas os detalhes, ele não conta, porque senão a gente não sai nem debaixo do edredom, né? A verdade é essa, pastor. Poupe dos detalhes. A gente não aguenta e a gente não está preparado para lidar com cada detalhe da história que Deus tem para nós. Mas nós agradecemos ao Senhor porque Ele tem nos dado graça para viver todos os desafios e nos momentos em que eu pensei em desistir, Deus me fortaleceu, Deus segurou a minha mão, Deus veio com uma resposta. No meu caso, Ele veio com canções que foram respostas para esses momentos difíceis. As canções que eu escrevi, as canções que eu escrevo, elas são proféticas na minha vida. Eu costumo dizer que tem canções que eu escrevi há 20 anos atrás que eu estou vivendo hoje. Quando eu gravei Nada Pode Calar o Adorador, foi quando eu perdi a voz. Sim, foi uma resposta de Deus. Para aquele momento ali, eu falei, se eu não tiver voz para adorar, eu vou adorar Deus em Libras. Eu vou aprender a falar Libras e vou adorar Deus no que tiver que adorar. Eu vou fazer o que tiver que ser feito, mas eu não vou parar de adorar Deus porque eu não tenho voz. Ninguém precisa de uma voz para adorar Deus, precisa de uma vida. Adorar não é cantar, adorar é viver uma vida de adoração a Deus.
Mas ali o Senhor me devolveu a minha voz. Depois de 1 ano, eu tinha feito uma cirurgia que teve complicações pós-cirúrgicas e os médicos não sabiam se eu ia voltar a falar, cantar como antes. E aí eu falei, então tá, Senhor, se o Senhor não quer mais que eu cante, eu vou te adorar de outra forma. Quando eu fiz essa entrega, minha voz voltou. Mas quando eu digo nessa canção, não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei, eu acho que aquilo ali foi um desafio pro inferno. Porque é muito difícil você continuar nessa postura quando você não tem respostas. E quando você pede uma resposta a Deus, Ele te dá uma resposta diferente da que você esperava. Ou nem fala. Ou quando Ele diz não. Ou quando Ele fica em silêncio. Sim. Né? Como o senhor acabou de falar. Então, a vida de um adorador não é uma vida, definitivamente, não é uma vida de facilidades. É uma vida de batalha. E nós que decidimos adorar a Deus precisamos ter essa consciência. Você vincula o número de batalha, em tese, com a mesma proporção com o número de vitórias? Que é impossível sem ter batalha, sem vitória, sem Eu vitória sem acho, batalha? com certeza. A vida de uma pessoa que luta é a vida de uma pessoa vitoriosa. Vamos olhar para a vida de Davi, quantas vitórias. Um Batman, um Superman de nós, que depende das pessoas, né? É tipo isso. Eu creio muito e creio na nossa vitória definitiva, que não vai ser aqui. Amém. Mas eu acredito que nenhuma batalha vai nos definir, nenhuma derrota que enfrentamos, que a vida do crente não é só a vitória. Tem algumas baixas. Tem. Né? Porque senão você não teria nenhum crente aí morto na pandemia. Sim. Então, em momentos de catástrofe, em momentos de lutas, nós temos algumas baixas, né? São lutas que envolvem, às vezes, todo mundo, mas também nós temos vitórias avassaladoras, nós temos testemunhos encorajadores, nós temos milagres acontecendo e pessoas estão sendo salvas e está havendo um grande avivamento, sim, no mundo. Amém. O Brasil está crescendo como nação crente, pessoas que creem em Jesus Cristo, que acreditam que Ele é o Senhor e o Salvador. E isso, para mim, é uma grande vitória. Não só no Brasil, mas no mundo. Muitas profecias dizendo que o Brasil é o último grande avivamento, eles falam isso, o último celeiro e tal. E a gente vê o quanto a igreja está sendo relevante, né? Sim, uma igreja que ora, né? Que busca a Deus. Eu acredito que no Brasil como um celeiro de avivamento e como um celeiro físico também. Um celeiro de alimento, sabe? Como sendo o maior exportador de alimento do mundo. Agro, né? Eu acredito no Brasil no primeiro mundo. Eu acredito que Deus não é só canadense, não é só americano. Ontem me perguntaram isso. É interessante eu estar falando isso, porque um jovem me perguntou, mas não tem que piorar? Para Jesus voltar, o cenário não tem que ficar caótico? Eu falei, mas... Quase que ele falou, Lula não tem que ganhar? Quase que não. Mas eu falei, gente, mas então Deus, ele não é o Deus do Brasil também? Porque a gente viu tantas nações experimentarem um avanço e faz 500 anos que a gente está debaixo dessa opressão. As pessoas só extraem. E o Brasil é um país tão hospitaleiro, um país que abre tantas portas. Tanta coisa aconteceu, a gente tá aí de pé, bombando, uma das maiores economias do mundo, né? A gente é rico, a gente é próximo, a gente é abençoado, né? Com certeza. Então, eu acredito que a gente pode sim viver um tempo de refrigério, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Então, tem descanso também para o Brasil, não é só para as outras nações do primeiro mundo. É isso. Jesus vai voltar e o cenário vai piorar sim, antes da volta de Jesus, muita coisa ruim. Já está acontecendo no mundo, mas não tem que acontecer só no Brasil. É verdade. Né? É verdade. Não tem que ficar de braço E outra cruzado, coisa, né? enquanto está acontecendo uma coisa ruim em outro lugar, tem que ter uma nação de pé para socorrer. Isso é verdade. Então que seja o Brasil dessa vez. Né? A guarda do mundo, né? É isso aí. Né? Porque tanto tempo a gente recebeu que nós sejamos doadores também. Agora é o momento, né? Não é o momento? Nossa vez, né? Pastora, tem assim, eu fiquei pensando aqui na senhora, no pastor Odilon também. Isso deve ter, acho que 1 semana ou 2 semanas. Que eu tava um dia assim, tem dia que é atribulado, né? Atribulado e tal, é coisa pra resolver, não sei o quê. Aí uma pessoa me ligando, atendi. Ô pastor, será que você tem como fazer um velório aqui de um pessoal? Eles não são cristãos e tal, né? Mas o filho deles, de 4 anos, faleceu. Naquele dia, assim, falei, tá bom, não, deixa que a gente vai... A hora que eu falei, não, a gente vai resolver isso. Como é que vai resolver isso aí? E aí, na hora, eu falei, olha, não tinha nem estrutura pra ir lá no dia falar o negócio. Eu falei assim, cara, o que eu vou falar? Alguém não tem...
Se você falar, não, a esperança é Jesus, que Jesus? Eu não conheço esse cara. Né? E aí eu pedi para um dos pastores ali, a gente tem que ser inteligente para saber que tem gente que tem mais vivência que a gente. Né? Então pedi nos pastores mais velhos ali da igreja, mais experiência, falei, cara, vai lá fazer esse velório aí. Ele prontamente foi uma bênção, tá? Uma bênção assim, possível, é uma bênção que a graça de Deus toca, só essa é a única explicação. Mas o que dizer? O que falar? Né? Como reagir com alguém numa circunstância como essa? Né? Eu vejo que a gente é ferido, muitas vezes, pelo próprio Deus, para poder curar tantos outros feridos. Né? Pastor, não tenho o que dizer. Eu costumo falar que as pessoas que tentaram me consolar com palavras, elas me devastaram mais do que me ajudaram. E eu sei que não foi por mal, porque ninguém nessa vida aprende a lidar com o luto. O luto é uma coisa que você aprende no processo. E a gente nem deve tentar fazer curso para isso, porque você não tem que antecipar luto. Você tem que viver cada dia. Basta cada dia o seu mal. O luto é uma coisa devastadora. E eu acho que no caso de um pai que enterra um filho, que é algo completamente fora da ordem natural das coisas, a devastação é maior ainda. A única coisa que me consolou foi saber, depois de um tempo, que, na verdade, o meu Deus, ele tinha confiado em mim o suficiente para me fazer viver algo assim, porque ele tinha um propósito. E eu não sei detalhadamente qual é o propósito de Deus nesse luto e nessa despedida. Eu não digo que é perda, porque eu sei onde meu filho está, então eu não perdi. A gente só perde quando não sabe onde está. Talvez algumas pessoas se sintam realmente como se tivessem perdido, mas no meu caso, o meu filho, eu sei onde ele está. Eu sei que um dia eu vou estar com ele. Mas isso diminui a saudade? Não. Não diminui a saudade. Quando as pessoas estão perto de alguém que passou por isso, como eu passei, como sua ovelha passou, o meu conselho é: fique em silêncio e fique à disposição dessa pessoa, a serviço dela. Preocupe-se se ela está comendo, se ela está bebendo água, se ela está conseguindo dormir. Se ela quiser falar, ouça. Se ela te perguntar alguma coisa, diga. Não dê palpite, não tente dar explicações espirituais para uma coisa que é também natural, porque a morte é algo natural. Ela pode vir para qualquer pessoa a qualquer momento, basta estar vivo para morrer. Não adianta vir com palavra profética, não adianta vir dizendo assim diz o Senhor, levei para não sofrer, para você não sofrer. As pessoas querem inventar consolo, palavras de consolo, que a Bíblia não nos ensina a dar para as pessoas nessa hora. A Bíblia diz, chorai com os que choram. Então, se você quiser chorar na hora, chore. Mas o mais importante do que chorar com os que choram é você estar disposto a ficar do lado da pessoa que chora, sem querer trazer para ela a responsabilidade daquilo que está acontecendo. Muitas pessoas vêm com culpa, é maldição hereditária. E as pessoas que já estão se sentindo devastadas, pior, elas se acham culpadas. Só traz mais martírio. Se elas não tiverem uma conexão muito grande com Deus e não souberem exatamente o que elas estão fazendo ali, porque ainda que seja por um castigo, ninguém merece ouvir isso nessa hora. Como a gente sabe que foi o caso de Davi, acontece na palavra de Deus. Você vê Davi recebendo um não de Deus quando seu filho morreu e ele pediu para que Deus não permitisse que o menino morresse, que estava doente, e a gente sabe, porque leu a Bíblia, que foi por causa de um pecado. Deus falou, eu vou levar, daí ele não vai sobreviver, e a gente sabe. Existem algumas tempestades que a gente explica. A tempestade de Jonas é fácil a gente entender. A tempestade de Jó nunca teve explicação para isso. A gente é que sabe porque leu a história. E todas as vezes que Jó perguntou, Deus não respondeu. Deus só disse, eu sou Deus. Onde é que você estava quando eu firmei os fundamentos da terra? Então, Deus não age com todo mundo da mesma forma. Não tem uma explicação geral para tudo que acontece de ruim. A questão do sofrimento é algo que é muito pessoal. E ela só será resolvida na eternidade.
Então, enquanto a gente está vivendo aqui o nosso drama, o nosso sofrimento, os nossos lutos, a gente precisa chorar a cada momento, elaborar as dores e colar com pessoas que estejam dispostas a estar ali conosco, nos amando apenas, pastor. As pessoas que estão passando por um luto agora, que estão me ouvindo, precisam se proteger de pessoas que querem trazer a explicação que Deus não deu. Porque senão o processo de cura vai demorar mais. As pessoas sem noção precisam ir buscar em Deus sabedoria para lidar com os lutos dos outros, daqueles que elas amam. Então o tolo passa por sábio, Sim, não fica quieto. Isso. E a pessoa que está passando por um luto, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. No meu caso, a dor era tanta que eu colocava assim uma mensagem atrás da outra e ficava sentada de frente para o YouTube ou para a TV e ficava vendo uma palavra atrás da outra, uma palavra atrás da outra, porque eu queria que aquilo injetasse fé no meu coração, e eu tenho muita confiança no poder transcendental que a palavra de Deus tem. Nossa, você tá falando aqui. De transformar a pessoa. Eu conversava há um mês e pouco, com uma mulher. Ela ficou depressiva. Você conhece ela? Lógico, conhece. Ficou depressiva, assim. Não tinha vontade de sair de casa nem nada. Até que ela falou assim, a fé vem por ouvir. A palavra de Deus vai me curar. Sabe o que ela fez? Ela pegou o Cid Moreira. Botou a Bíblia no áudio. Ela escutava o dia inteiro. Funciona. Cid Moreira falar. E aí a mãe dela foi na casa dela, viu aquela situação, sabe? A pessoa perde o prazer de se produzir. Sim, então, ainda mais uma mulher, né? E a mãe dela falou, você tá louca. Louca, para de ser louca. E ela falou assim, olha, mãe, isso aqui vai me curar. Amém. E disse que teve um dia que aquilo foi promovendo força, vida pra ela, sabe? Alegria, alimentando, né? A comida e a bebida da palavra que levantou ela. O mais desafiador que eu vejo, né, em situações como essa, né, pastor, é que a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é maluco. Então, em meio à tempestade, ao dia nublado, entender que aquilo ali tá cooperando para tirar uma lição. Sim. Tudo é tudo, né, gente? Tudo é tudo. Tudo é tudo. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas é uma coisa que você não consegue. Como é que você fala no velório? Ó, gente, Pois é. Coopera, para Não, o bem. sim. Você não tem como falar assim. Não. Sei. Tu sabe que tá cooperando, sabe que tá mas ninguém quer mas passar pelo dia ruim. De Eu forma quero alguma. aprender com isso aqui. Não tenho o que falar. Eu recebi uma palavra muito pessoal na primeira semana que Deus levou meu filho. Além de uma canção que Deus me deu, que foi o milagre Sou Eu, que foi a palavra que Deus me deu dentro do quarto, no UTI, com a cara no pó, chorando. Mais de 200 pessoas orando por dia no hospital. Nós oramos aqui. Sim, eu sei. Todo o Brasil, né? Todo o Brasil inteiro. orou. Todo lugar eu encontro gente que me abraça e que diz, eu orei por você. E eu louvo a Deus, porque isso me sustentou. Eu sei que essa dor foi dividida com muitas pessoas, né? Tem sido. Eu recebi uma palavra de um pastor que é de um grupo chamado Phillips, Craig and Dean, que é lá de Dallas. E eu gosto muito desse grupo, eu sempre escuto. É um grupo bem antigo de vocal masculino. E essa história foi parar na igreja dele em Dallas. E eles oraram pelo Mateus. E aí ele mandou, através de uma amiga conhecida, o vídeo dele chegou para mim. E ele falou assim, Eishla, eu sei que muitas pessoas dizem, fique em paz, porque o seu filho está na eternidade, um dia você vai encontrar com ele. Todo crente ouve, né, essa palavra de consolo. Mas isso não diminui a sua saudade. Isso não vai fazer com que você se sinta mais tranquila nesse momento da sua vida. Mas o Senhor manda eu te dar uma palavra. Receba essa palavra. Pare de ficar perguntando por que isso aconteceu, onde você errou. E pergunte a partir de agora, todos os dias que você levantar, Deus, o que eu faço? Eu já sei que eu vou encontrar contigo, eu já sei que eu vou encontrar com o Mateus na eternidade. Eu não quero mais saber por quê. A partir de hoje eu quero saber o que eu faço entre hoje e a eternidade. Me dá uma missão, me dá uma tarefa e me diz como é que eu dou conta de realizar isso entre hoje e o dia que eu vou encontrar contigo. E foi o que eu fiz. A partir dali, eu voltei a cantar, eu voltei a pregar, eu aceitei os programas de TV que me convidaram.
As pessoas me arrumavam, me vestiam a roupa, botavam. A Fernanda Brum chegou na minha casa com uma mala de roupa e falou assim: Deus mandou eu trazer essa roupa aqui para você vestir agora, nessa nova etapa do seu ministério, não é para você ficar em casa. Nossa. E com 2 meses eu já estava gravando, eu já estava cantando, andando e chorando. Andando e chorando. Aquele que semeia com lágrimas. Sim, Salmo 126. Aquele que vai andando, chorando, levando a semente. Preciosa semente. Assim, a saudade ainda é grande, mas eu consigo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Consigo me alegrar, consigo sonhar, eu consigo seguir em frente, porque eu já estou em outra batalha. E eu sempre digo isso, que as lutas não respeitam os nossos lutos. O diabo não olha para você e diz: coitadinho, tá passando por um luto. Eu vou dar um tempo dessa luta. Não, a luta vem geralmente em seguida, as lutas vêm em ondas. E se você não tiver firmado em Deus, se você não tiver elaborado aquele luto, seja ele qual for, você vai ser pego pela próxima luta, pela próxima adversidade, você não vai dar conta. E quando a pessoa está na linha de frente de batalha como nós, pastores, adoradores, pregadores da palavra, pregadores itinerantes que disseram eis-me aqui para Deus. A gente precisa estar revestido da armadura de Deus. Não cabe você ficar parado se sentindo coitado. Não cabe espírito de culpa. Não cabe ficar querendo descobrir onde foi o erro, onde foi a brecha. Deus pode até te revelar se houve alguma brecha, se houve algum erro para que você corrija, porque certamente haverá. Ninguém é perfeito, nós somos humanos. Mas a gente precisa decidir acordar e dizer: o que eu faço entre hoje e a eternidade? Porque senão a gente vai ser engolido pela luta. E eu decidi passar por cima da luta igual um rolo compressor. Não na minha força, mas na força do Senhor. É na força dele que eu vou, é na força dele que eu saio de uma cidade, vou para outra, é na força dele que eu chego em casa e no mesmo dia eu vou para minha igreja, onde meu marido é pastor, e estou ao lado dele, participo com ele, e acordo de manhã e vou para reunião de oração, e segunda-feira eu vou gravar um DVD. Isso não é explicável, não é uma força nossa, né? E Só Deus pra é dar. na força do Senhor, e isso me dá força, isso é combustível para mim. E é interessante a senhora falar sobre isso, porque quem sabe alguém que está nos escutando nesse momento está inserido em um contexto onde parece estar diante de uma montanha intransponível. Sim. É intransponível. Interessante que o salmista diz que elevo os meus olhos para o monte, porque de lá é o meu socorro. Então, tá por mais que né? por mais que quando eu olho de uma forma normal, a montanha ela é grande, parece não haver um amanhã, mas quando eu olho para cima o sol tá raiando. Sim. E tem gente, pastor, você falou, as lutas não respeitam o nosso luto, né? E tem gente que acha o seguinte: não, mas é que pra pastora Eixla é mais fácil do que pra mim, porque ela é uma cantora, ela é uma pregadora, né? Ela tá na igreja, não sei o que, tal. Só que o que a pastora falou aqui, ter a pessoa mais especial do mundo do teu lado não resolve tua vida. Não mesmo. Não te adianta, né? Tá com teu marido do teu lado e ele sofre junto. Com certeza. Não vai falar nada, não tem uma palavra, não tem alguém. O pastor Silas Malafaia, seu pastor, uma das referências na nação. Duvido que ele chegou pra você e te cumprimentou e curou, porque o pastor Silas estendeu a mão. Ou as 200, sei lá, todo mundo cristão orando, dizer que isso foi você saber: pastor Eixla, aqui, recebi aqui uma mensagem aqui de 1000 igrejas, né? Pode ficar tranquilo, tem gente orando por você. Isso aí também não foi o que arrancou, não. Né? Então, assim... Quem tem me curado é o Espírito Santo, o Consolador, né? O Deus que está presente na minha vida, em quem eu me agarro todos os dias e com quem eu conto. Ele é que me encoraja, ele é que me dá forças, mas também uma decisão, pastor Lucas e Lucas. Nome bonito esse, né? O nome do meu filho. Quem tem me dado força é ele, mas também porque eu decidi dizer sim para a vida. Porque a vida e a morte, elas estão diante de nós todos os dias. E são uma escolha. Sim. Né? Eu recebi do pastor Lucas uma palavra dizendo assim: não deixa a morte levar mais nada além do que ela já levou. Oh. E às vezes a morte vem, como ela é egoísta, a gente acaba entregando tudo. Morreu uma pessoa, então vai morrer o casamento,
Então vai morrer todo o resto. minhas amizades, então vai morrer meus sonhos, vão morrer meus projetos. Porque já que morreu essa pessoa, então vai morrer todo o resto. Isso é uma decisão de quem fica. E a gente não pode permitir, porque se Deus está te dando a opção de vida, você tem o direito de escolher a vida. E você vai ter o direito de escolher até como vai sofrer. Tem gente que escolheu sofrer dentro do quarto, debaixo do edredom, sem escovar o dente nem tomar banho. E no final das contas, tira a própria vida. Sim. E eu não. Eu escolhi a vida abundante. Eu escolhi. E eu tenho enfrentado batalhas, mas eu tenho vivido grandes milagres. Uau. Coisas incríveis que eu nunca pensei viver, que eu nunca esperei. E eu tô indo em frente. Eu sei que o melhor tempo ainda tá por vir. Amém. Incrível, pastora. E me diz uma coisa, pastora. A senhora nasceu nesse contexto cristão. Uhum. Né? Então, assim, você já ouvia falar da luta de Jó, Uhum. né? Já. Só não imaginava que isso aí um dia poderia bater na tua porta e você ser uma heroína da fé também, né? Eu não me considero uma heroína da fé, mas eu vi meus pais passarem por muita coisa e vi meus pais viverem muitos milagres. De verdade, sabe? E eu nunca tive dificuldade em acreditar que Deus é Deus que opera milagres. A dificuldade que eu tinha era de acreditar que Ele não operava. Uhum. Foi o grande desafio para mim, acreditar que Deus estava comigo e mesmo assim Ele podia dizer não para mim num momento tão decisivo. E continuar crendo nele, continuar agarrado a ele, mas só que eu não tenho para onde correr, gente. A verdade é que eu não consigo imaginar uma pessoa que passa por uma adversidade sem Deus. Eu fico pensando que infeliz deve ser essa vida. Como é que alguém consegue enfrentar uma crise na vida sem ter um Deus, sem ter consciência de que existe um Deus em quem ela pode se agarrar? Eu não consigo imaginar, porque em todos os momentos que eu achei que eu não ia dar conta, que eu corri para Deus, foi um alívio instantâneo, imediato, e tem sido. Incrível. Momentos de angústia, de dor, de tristeza, de ameaça, o Senhor tem sido o meu refúgio. Pastor, deixa eu te perguntar, qual foi a canção, eu até imagino que seja, assim, trocando um pouquinho de assunto, né? Uhum. Que deu aquela explosão, assim, né? Exemplo, você dormiu num dia e acordou no outro, assim, meu Deus, o Brasil tá me ouvindo, tá me conhecendo. Como é que foi isso, né? Eu sempre brinco... Foi um processo gradativo, pastor, porque eu comecei a gravar, o primeiro disco foi em 1997, e eu lancei uma canção chamada Tira-me do Vale, que teve uma projeção muito grande lá no Rio de Janeiro, onde eu morava. E depois eu gravei um álbum que tinha uma canção chamada Deus Proverá. Teve uma projeção um pouco maior. Mas quando eu gravei o álbum Na Casa de Deus, CD na época, né? Uhum. Que tinha uma canção chamada Posso Clamar. É essa aí. Essa canção Explodiu. foi muito forte. Até hoje é. Muito regravada, por cantores até dessa época. Acabou de ser gravada por uma menina de 15 anos, que é a Sofia Vitória. Eu achei tão linda ela cantando. Participei com ela de um evento e a gente gravou ao vivo também. Ela gravou em estúdio, depois eu gravei ao vivo com ela. E eu vejo que essas canções têm atravessado gerações. E isso é lindo, né, de ver, porque as crianças crescem ouvindo os pais, Estão cantando. ouvindo as canções, e elas acabam também assimilando, recebendo, têm suas próprias experiências. Posso Clamar foi a primeira. E depois dali o CD Terremoto foi o primeiro que concorreu ao Grammy, que foi bem relevante também no meu ministério. Todas as canções de Terremoto estouraram no Brasil, praticamente. Tem Fiel a Mim, Terremoto, Fala Comigo, Chuva de Poder. Todas essas canções foram bem projetadas Mais do que uma canção pronta, a senhora considera que a importância é ter um coração pronto também? Com certeza. Um coração, porque uma canção fabricada... É fácil fabricar uma canção, sabe? Você pega um método, você pega as notas, você pega ali a metodologia de fazer música que dá certo. E desenvolve. E desenvolve uma música que vai mexer com o corpo, que vai mexer com a alma até das pessoas. Mas uma canção espiritual, que é aquela que se comunica com o Espírito de Deus, é uma canção que ela só vem através de experiências. Então ela tem que
ela vem de momentos, não necessariamente de momentos tristes, embora as canções mais relevantes que a gente ouça tenham nascido em momentos de dor, né? Porque é no momento de dor que você para escrever, que o poeta para escrever e para deixar escorrer a dor dele. Mas tem canções que nascem em momentos de indignação, em momentos de protesto, em momentos de alegria profunda. E elas também trazem essa atmosfera para dentro da casa. Você vê que o sucesso, então, de escrever uma canção para Deus seria escrever uma canção acerca da sua vida, do que você está vivendo. Acredito que sim. Você vai ler os salmos, que são experiências pessoais, né? Assim como uma pregação, né? Pregação também. O que mais pesa é aquela que você está vivendo, né? Que você está passando, né? E o duro é quando você escreve uma coisa que você não está vivendo, mas você vai viver depois. E aí você olha para a letra e fala, meu Deus, não quero não. Depois de um certo tempo de experiência. Você fala assim, meu Deus, mas isso aqui, né? Misericredo, Jesus, não quero viver isso na minha vida. É pesado. É como você pregar uma palavra dura. Não, isso é incrível. Né? Eu falava Gente, esse negócio é incrível. Você tá, às vezes, discipulando alguém, pastor. Aí você tá falando pra pessoa sobre humildade. Tal. Tem que ser humilde, não sei o que, tal. Parece que quando... É igual o Pedro. Parece que quando você fala, eu não vou negar. Ou vai corrigir alguém em algumas coisas que eu falar. Parece que você vai ter a fase do galo cantar. Ainda aquela semana, você vai ter a fase pro galo cantar naquilo que você ministrou sobre a vida de alguém. Isso eu percebo como pastor, que você fala acerca de algo, você sai dali, você fala, que daí eu falei uma coisa de Deus. Cara, eu vou ser testado nisso essa semana. Exatamente. Eu vou ser provado nesse negócio. Parece que você fala e você vai ser provado naquilo. É incrível, né? Às vezes não tá nem falar, né? É nesse nível. E pastora, num tempo que nós estamos vivendo, onde muito se busca holofote, né? Muito se busca seguidor, curtida, viralizar. A senhora acabou de comentar, uma menina de 15 anos está regravando uma música sua e isso deixa claro e só afirma aquilo que nós já sabemos, que hoje a Eixa, ela tem um legado por trás, né? Um ministério, um legado que se construiu, que daqui gerações e gerações, possivelmente, as músicas ainda estarão sendo tocadas, enfim. Como se blindar quanto a isso? Né? Quanto à fama, quanto, sabe, guardar mesmo os sentimentos, as expectativas, como que você faz, como que a senhora faz nesse processo para que, porque assim, a fama ela é muito atraente, né? Quem não quer, quem não é famoso ainda tá querendo ser. E evitar aquela famosa assim, você acordar de manhã, abrir teu Instagram e tu vai lá na notificação, tá? Silas Malafaia marcou você. Como evitar reagir? Esse tipo de coisa, assim, entendeu? Que já dá um negócio, ai meu Deus do céu. Ou é bom ou é ruim, né? Marcou, ou por algo bom. Não, eu acho que nós precisamos nos policiar. Nós precisamos ser... Quem tem um ministério tem que ter pastor. Então, nós precisamos nos policiar nessa questão do isolamento, porque quanto mais visibilidade a pessoa tem, ela tem mais tendência a se isolar, porque ela nunca sabe quem são os verdadeiros amigos, quem está ali por interesse, querendo sair na selfie. Hoje, né? Na minha época não era selfie, na minha época era estar junto mesmo, né? Mas esse espírito de soberba, de engrandecimento, é algo que veio desde do inimigo, do Satanás, que queria ser mais do que ele era. Sim. Deus, ele nos dá a nossa porção, ele nos dá um chamado, ele nos faz um comissionamento, ele derrama algo sobre a nossa vida e tudo que nós temos é dele, é sobre ele, é para ele. E quando nós perdemos essa consciência, nós começamos a nos achar, a gente se perde. Isso é uma tentação que é para todos, em qualquer área da vida. Você pode ser o auxiliar do terceiro carimbador. Não tem a síndrome do pequeno poder agora? Pessoa, você dá um cargo para ela... Nossa, sabe? Sou especialista. Só ela que sabe que ela é chefe de uma pessoa apenas, mas ela se acha e ela abusa do poder. Então, se Deus te deu um poder em alguma área, um poder de influência, no caso das pessoas conhecidas, e hoje você tem um monte de influenciadores, você tem que saber o que fazer, porque Deus vai te pedir contas daquilo. Né? Hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque nossa vida não é mais privada, é pública. Tem um benefício isso? Tem. Você pode ali usar essa visibilidade para pregar a palavra, você pode usar essa visibilidade para dar bons exemplos, até para ganhar dinheiro.
Até ser uma profissão. E não há nada de errado com isso. Mas para nós que somos cristãos, nós somos vitrine, nós somos a Bíblia que o mundo lê. A gente precisa vigiar o que a gente vê, o que a gente curte, o que a gente recebe de informação, do que a gente se alimenta, quanto tempo a gente está gastando nessas ferramentas que Deus nos deu para a gente usar em favor do reino de Deus. E eu acho que o que falta um pouco nessa geração agora é humildade para ser ensinável. Eu acho que falta isso. As pessoas não querem pastores. Eu lembro, meu pai falava comigo, Você qualquer tem um que ter falava comigo, cuidado. vamos fazer a volta. Isso. Pau! E você tava, não, sim senhor. Exatamente. Hoje em dia, Não tinham eu mais. Eu não gostei, assim, Não gostei do ofensivo. jeito que você falou. Para. Eu estava falando isso ontem com o Felipe. Isso aí mesmo. Frescura, né? Eu falei com o Felipe, seu músico, que o Felipe eu conheço desde novinho. Falei, Felipe, se você... Aí você também não lidando usar com sua- música o tempo todo, né? Exatamente. Se você não usar a Já sua entendeu. sua influência agora, para mudar o mundo, se você não usar a sua influência agora, para mudar o mundo onde você vive, daqui a alguns anos, quando você tiver um neném, que você não tem ainda, o seu filho de 4 anos, ele vai chegar pro professor e vai dizer, o meu pai falou comigo de um jeito abusivo. E o conselho tutelar vai entrar na sua casa e vai tomar o seu filho de você. Porque é para isso que a gente está caminhando. As pessoas não querem mais ser ensináveis, elas não querem mais ser corrigidas, elas não querem mais ser confrontadas, é a geração mimimi mesmo. E isso, infelizmente, também tem dentro do nosso meio. Sim. Então, eu acho que nós precisamos levantar uma bandeira contra isso. Nós precisamos exaltar as nossas autoridades, não é exaltar para que eles fiquem vaidosos, mas exaltar de proteger, sabe? De abraçar, de não deixar falar mal do nosso pastor, de proteger o nosso pastor com oração. A gente precisa ser uma geração que ora. Aleluia. Que ora, que busca a Deus. A gente precisa resgatar esse costume de orar na madrugada, na igreja. Buscar o Senhor, levar esses jovens para orar a Deus. É a oração que vai trazer o avivamento. Porque a oração é a legalidade que Deus tem para trabalhar na terra. Nada acontece sem oração. Sim. Deus, ele sempre vai usar alguém que ora para fazer algo na terra. Uau. Até Jesus, para poder realizar algo na terra, precisou se fazer homem, porque ele não ia quebrar sua própria palavra. E A palavra orava de Deus é muito. palavra para Deus. Sim, se o Filho de Deus orava, por que a gente não ora? A gente só pensa em alta performance. A gente só está falando em realizar, em fazer cursos. E a gente, ok, tudo isso é bom e tem que fazer mesmo, tem que se preparar. O crente, ele tem que ser melhor do que o incrédulo. Em tudo que ele for fazer. Mas ele tem que orar. Orar está debaixo de uma autoridade espiritual. E você me perguntou como se proteger? Eu sempre tomei muita lambada e tomo até hoje. O nome do meu pastor é Silas Malafaia. Que também é meu concunhado. Misericórdia. E de vez em quando eu sento de frente pra ele na mesa e ele me bota no meu lugarzinho. Ele Até não tem- hoje. Ele foi meu padrinho de casamento. E de vez em quando ele me diz, Êxtala, tá errado. O que você tá falando tá errado, essa maneira como você tá pensando não tá certa, você tá equivocada. E eu tenho que ouvir. Ouvir e analisar e acatar, porque na maioria das vezes ele tá certo. Não tô falando que ele é perfeito. Porque não tem pastor perfeito. Mas ele é um profeta de Deus na minha vida, um homem de Deus que eu respeito a autoridade. E eu sei que Deus tem levantado homens assim em todos os lugares. Ele não é o único. Talvez ele é o que mais grita, mas ele não é o único. pastora? Eu escuto isso, sabe? Tem pessoas que precisam de profecias e profetas para corrigi-las, ou para ensiná-las, ou que de fato elas vão realmente ouvir. Se cada um ouvisse o seu pastor, Sim, sem filtro, sim. assim, ó, a pessoa podia estar muito na frente. Crê nos seus profetas Sim, e prosperareis, prosperareis, né? Se o povo de exatamente Nazaré isso. olhasse pro Nazareno que estava ali passando, né? Esse é um grande desafio. Tem gente que, infelizmente, aquela coisa assim, o Odilon te fala 10 vezes, aí chega eu e falo, você, olha só, isso é verdade. Pô, Não mas tinha tá o pensado cara, nisso, né? Tava a mula do Isso. teu lado falando ali. É. Precisou ouvir uma outra mula que fala com outro sotaque pra você escutar. A gente é assim. Infelizmente, a gente é assim. Se o povo parasse de esperar uma palavra profética, E lesse a Bíblia, né, pastor? lesse a Bíblia. A palavra Poxa de vida. Deus que é poderosa, que é viva, que é Hoje em eficaz. dia, o cara tem que entregar a revelação pra fazer um jejum, fazer um propósito de oração, pra dizibar, As pessoas profetar, querem com o gurus, básico. elas querem gurus espirituais. Elas querem um caminho fácil, né? Elas querem
horóscopo evangélico. Misericórdia. Eu não saio de casa sem consultar o irmão de oração que ora por mim. E aí o irmão que não teve nenhuma revelação, ele se acha na obrigação de revelar uma coisa, porque ele acostumou a pessoa daquela forma. E infelizmente a gente vive isso. É uma realidade. Pessoas que não têm igreja, que não congregam, que não dizimam, que não ofertam, que não participam do corpo de Cristo, mas querem desfrutar dos benefícios do poder da igreja. Não tem como, porque a Bíblia diz em Efésios 3:10 que a multiforme sabedoria de Deus ela será conhecida pelas potestades e principados através da igreja. Então existem mistérios e revelações, existem vitórias que você só vai conseguir adquirir se for através do poder da igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Se você não é igreja, você está sozinho, você está vulnerável, está desprotegido. É umas coisas interessantes, né, pastora? A pessoa ela consegue abraçar toda a visão na íntegra daquilo que é dela, do negócio dela, da empresa dela, do trabalho dela, dos sonhos dela. Agora, quando é para abraçar a visão que é de um pastor, de uma igreja e tal, ela tem sérias ela está inserida. Ah, não, Deus falou comigo que é para eu parar de participar. Deus falou para você parar de trabalhar? Deus falou para você desistir do seu sonho? Não, isso aí Deus não falou, mas falou aqui que é para eu parar de ir, tal. Então tem pessoas usando, é um povo tão assim raso, que acha que é profundo, né? Eu tenho um amigo meu que fala, se você botar um quichute e pisar no mundo, ele não vai molhar o teu quichute. Entendeu? Não vai molhar, entendeu? Porque é superficial, tipo assim, para o mundo que eu preciso descer, né? É tipo isso, né? E tá demais. O acesso à informação deveria promover profundidade, pessoas inteligentes, pessoas mais honrosas, nobres, que se sujeitam uns aos outros, tal. E não. Abriu-se um acesso para você ser todo mundo agora é o herói. Mas informação não é conhecimento, né? Exatamente. Porque para você ter conhecimento, você precisa mergulhar. Não, e outra, assim, eu não vou na igreja porque eu escutei o profeta lá das 5 da manhã que falou isso. Escutou, não sei o quê. Meu Deus do céu, literalmente tá uma bagunça, né? Tá virado. Tá. E a gente vê, assim, nitidamente uma geração que está indo na contramão do politicamente correto, e essa geração, Deus conta com ela. Eu fico muito feliz de ver jovens se levantando, realmente pregando a palavra com autoridade, indo para as redes sociais e falando, declarando o que eles creem e acreditam, porque não é só coisa ruim que tem, né? Por aí, a gente está vendo uma geração se levantar tem. e pregar a palavra, como vocês, como a igreja Jet Church, como a minha igreja ADVEC, tem um povo que tem se levantado. A minha igreja tem quase 60 anos de existência, mas não para de crescer, filiais abrindo no Brasil inteiro. E eu louvo a Deus por cada igreja. Eu acho que tem que abrir 3 por rua, se possível. Sim. Uma do lado da outra, porque é a multiforme graça de Deus. Pastor, uma vez eu estava pensando, conversando com algumas pessoas, que pior do que viver errado, na minha opinião, é viver enganado. Porque o cara que está enganado, ele acha que ele está certo, mas ele está errado. O cara que está errado, o dia que ele for confrontado que ele está errado, ele vai saber que ele está errado, porque está totalmente fora de nexo e lógica. Nem a gente está numa geração assim. Tem muita gente batendo, tem aquele, não, essa coisa tá polarizada, tem gente que não se posiciona, e o fato de não se posicionar, ele já tá dando a entender um lado. Sim. Entendeu? E não tá entendendo que esse fato de não ter um sim ou não ter um não é procedência maligna, né? É uma questão infernal, né? Com certeza. Então, pastora, parabéns, até admirável. Acho que na época que a gente tá e prestes a ter uma eleição, tudo bem que esse vídeo vai ser postado depois, a gente não pode ficar calado em nenhum aspecto da sociedade, né? Vejo que a senhora não tá nem aí pra ser seguidor, o que for, tá lá. Não, junto com mesmo. O pastor Silas, tudo ao qual eu compactuo plenamente. Não que eu não valorize os meus seguidores, eu amo, eu agradeço. Eu sei que as pessoas que estão ali me seguindo, tenho muito respeito por elas, porque são pessoas que foram ali atraídas pela minha história e de certa forma têm sido inspiradas pelo que Deus tem derramado sobre a minha vida. E eu respeito, mas eu acho que a partir do momento que uma pessoa para de te seguir porque você tem uma visão de mundo diferente, ela não está sendo inclusiva. Exatamente. Pelo contrário, né? Ela está sendo excludente, ela está sendo preconceituosa. E eu não preciso de pessoas assim, que são
mais perseguidores do que seguidores. Eu gravei um vídeo com o Jair, o presidente tava lá na igreja do Silas, no aniversário dele, e falei assim, ó, o nobre presidente tá aí, né? Tal. Aí um cara lá que eu li, a gente leu. Ai, chamou de nobre, esse escroto, não sei o que é tal, já deixei de te seguir. Por uma palavra te seguir, por outra palavra. Cara, vai com não Deus. Não tem sentido. É tipo as coisas assim... No meu caso vai assim, 5 mil, 10 mil de uma vez, já sai. Cada vez que eu posto algo. Rapidinho, né? Você não pode pedir ore pela nação. Você não pode pedir Meu ore Deus. pelo presidente. Hoje em dia o negócio tá desse nível, entendeu? Mas aí que tá uma sensibilidade que a gente tem que ter. Deus me livre igual, mas se o Lula ganhar, eu vou ter que orar por ele. Mas, Sim, eu fui. Quando a Dilma tava no poder, eu fui lá orar por ela. E ela teve oportunidade. Eu com muitas mulheres de Deus e cantoras e pastoras, nós fomos lá, oramos e ela chorou. Ela se quebrantou. Ela teve acesso, mas ela fez outra escolha. Agora já recentemente estive lá de novo orando e a atmosfera foi outra. Né? As mídias aí também divulgaram. A irmã Michele. A irmã Michele é de oração. É fogo. Sabe, ela é de oração. Então, eu creio que a gente está vivendo algo que nunca viveu na nossa nação. Eu creio que isso vai provocar um desatar de Deus no Brasil. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastora, queremos mais uma vez te agradecer e entregar a senhora uma lembrancinha nossa aqui. Patrocinado pelo chocolate suíço. Obrigado, Lindt. Obrigada pelas calorias. Adoro. Olha, nascidos para governar, pastor Lucas Torres. E desligue o modo sobrevivência. Ele tinha 100 quilos a mais, pastor. Agora ele perdeu 100 quilos. Eu desliguei o modo. Brincadeira, né? Não. Gente. Eu sem cirurgia, sem nada, pastor. Só força de vontade. Parabéns, viu? Pelo trabalho lindo de Pastora, vocês. muito obrigado pelo carinho, pela tua presença aqui. É motivo agradeço. de honra, viu? Verdade. Traga um abraço do meu marido, pastor Dilon, pra vocês. Obrigado. Viu? Em breve estaremos aqui com ele. Aí, com certeza. Gente, Deus abençoe sua vida. Compartilhe com o máximo de pessoas. Não se esquecem, inscreva-se no canal da Jet Church e nos siga aí nas plataformas de áudio. Deus abençoe.